Bom, boa tarde. Meu nome é Luca de Souza Guerra. Sou aluno da professora Sara Albieri, desse curso de Teoria da História 2, que começou aí no segundo semestre de 2021 e está acabando agora só no primeiro mês aí de 2022. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à professora pelo curso e pela oportunidade de estar apresentando, mesmo não tendo tido aí as presenças necessárias para o curso por uma questão aí de trabalho, como conversei com a senhora. Agradeço aí mais uma vez essa oportunidade de poder fazer a avaliação de qualquer forma, e agradeço a compreensão da professora desde já. Bom, a minha apresentação tem como título uma pergunta: a história progrediu? Essa pergunta é também o título do capítulo 5 da obra Sobre História, do historiador inglês Eric Hobsbawm. E aqui eu vou buscar fazer um breve estudo aí, sobre esse capítulo, sobre essa pergunta, a partir, é claro, das perspectivas aí de história universal, de história global, que foi a abordagem escolhida pela professora durante o semestre, e também o que foi requisitado para o trabalho, né? Encontrar aí algumas questões relacionadas à história universal dentro da obra escolhida, né? Então vamos lá. Primeiro, na verdade, antes de falar sobre o Eric Hobsbawm em si, eu gostaria de falar um pouco do porquê eu escolhi esse texto, não só o próprio autor, né, que foi o que eu escolhi primeiro. Eu escolhi primeiro trabalhar com o Hobsbawm, e aí resolvi aceitar aí a sugestão da professora dessa obra, que eu confesso que eu não conhecia, sobre a história. E também especificamente o porquê que eu escolhi esse capítulo específico, o capítulo 5, tá? Bom, eu tive aula com uma professora chamada... Na verdade, confesso que eu não sei o nome dela, mas a minha professora, eu sempre chamei ela de Dudu. Ela foi minha professora de História Geral no ensino médio. Eu tive essa separação aí de História Geral com essa professora, Dudu, e de História do Brasil com um outro professor que eu gosto muito, que chama Plínio, que inclusive participa do Ludens, né, um núcleo que tem de estudos de futebol aqui na USP, apesar dele... Eu ia falar que ele não se formou na FEFELESH, mas na verdade sim. Inclusive foi uma das influências que eu tive aí positivas na minha época de ensino médio, que me influenciaram a 7 anos depois de me formar no ensino médio, ingressar na Universidade de São Paulo, e mais especificamente na FEFELESH. Bom, essa minha professora, ela era absolutamente apaixonada pelo Hobsbawm. Eu fiz 3 anos de ensino médio regados a muitos textos do Hobsbawm, de vários assuntos, né? Eu lembro muito de ter estudado a Revolução Inglesa, a Revolução Industrial, e principalmente a Revolução Francesa, sob as perspectivas do Hobsbawm e a partir de textos do Hobsbawm. A gente até brincava no terceiro ano do ensino médio que ele era o marido da nossa professora e tal, porque ela só passava texto dele e tal. Enfim, hoje eu consigo entender um pouco do porquê de terem tantos textos do Hobsbawm que são muito utilizáveis no ensino médio. E eu acho que tem justamente a ver com essa questão dessa visão global e dessa visão de história universal, que eu acho que a gente pode encontrar nos escritos, nos estudos do Hobsbawm.
é, justamente porque ele é autor, né, de várias obras que cobrem períodos muito grandes, né, períodos temporais muito grandes, né, e que tentam abordar, às vezes, mais de um século, encontrando justamente conexões entre movimentos culturais, às vezes, entre tendências econômicas, sociais, de lugares distintos, mas que ocorreram ao mesmo tempo, e encontrar justamente fatores que unem essas experiências diferentes. Bom, para falar um pouco sobre o Eric Hobsbawm, acho que não é uma novidade, já foram alguns alunos, né, que durante o curso abordaram o Eric Hobsbawm nos seminários. Pelo menos nos seminários que eu assisti, não teve ninguém que falou sobre esse capítulo especificamente, o que até me surpreende. Posso estar errado, pode ter tido alguém que apresentou. Eu vi apresentações de outros capítulos desse livro, dessa obra do Hobsbawm. Então eu vou tentar ser breve aqui na parte geral sobre o Hobsbawm, tá? Não é novidade nenhuma, ele é um autor marxista, essencialmente materialista, como todo bom historiador marxista. Aqui tem duas citações, né? Classes trabalhadoras e história mundial. Isso é o que ele mesmo diz, se eu não me engano, no começo do livro, não lembro se no começo do livro ou no capítulo que eu selecionei, confesso que ficou faltando aí, né, a página, mas é o que ele mesmo diz nessa obra que ele se ocupa nas pesquisas dele. Então, ele se define como um historiador das classes trabalhadoras e da história mundial. Acho que isso já diz bastante sobre essa abordagem global dele. Outra citação pequena que temos aí cada historiador tem seu próprio tempo de vida. E aí ele coloca, né, que para ele seria essa Viena da década de 20, Cambridge da década de 30. Então, assim, acho que dá pra gente buscar nesse período e nesses períodos e nesses locais muito da inspiração, muito do que preocupa ele, muito do que instiga ele a pesquisar, né? Acho que isso é uma coisa básica quando a gente pensa em historiografia. Eu sempre busco pensar, quando eu leio um texto, quando ele foi escrito, onde ele foi escrito e o que estava acontecendo nesse local, nesse período. Então, por exemplo, um exemplo aqui meio fora, mas eu estava cursando História Contemporânea, História Moderna, perdão, com o professor Pablo, e a gente falou muito sobre iluminismo, né? Eu especificamente fiz o meu trabalho sobre o iluminismo, e um dos autores mais importantes aí para a tese que ampliou, se a gente pode dizer assim, a primeira fase do iluminismo para o século XVII, né? Durante muito tempo se classificou, se observou o iluminismo principalmente ao longo do século XVIII, talvez até a partir da segunda metade desse século XVIII, o Paul Hazard, que é um autor francês, na década de 30, publicou em Paris uma obra chamada Crise da Consciência Europeia, que inclusive deu nome a uma das aulas do professor Pablo Montserrat. Ele desenvolve uma tese de que já nos finais do século XVII, lá por volta de 1680, já estariam presentes aspectos
características, ideias que essencialmente caracterizam ou caracterizariam o iluminismo, a ilustração. E aí o que eu busquei desenvolver, e acho que tem tudo a ver com o que eu estou falando, foi pensar o porquê do Paul Hazard estar em plena década de 30 em Paris. Ele publicou essa obra em 35, né? Falando que a maior crise da história das ideias se deu durante as últimas 2 décadas do século XVII, né? No iluminismo na Europa. Então, a minha reflexão foi pensar como que um autor francês, em uma Paris há 4 anos de ser invadida, há 5 anos talvez de ser invadida pelo exército nazista alemão, como que ele enxergava no iluminismo essa crise das ideias, né? Sendo que na vizinha ao leste, ali na Alemanha, já existia essa ascensão do fascismo, do nazismo alemão. Ao oeste, se a gente for pensar na Espanha e a Guerra Civil Espanhola, o franquismo, o salazarismo em Portugal. Ao sul, na Itália, a gente tinha o fascismo italiano, enfim, liderado pelo Mussolini. Então, como é que uma França cercada por todas essas ideias fascistas, por todas essas, e não só ideias, né, mas governos efetivamente fascistas, nazistas ascendendo ao poder, como é que um autor francês vai encontrar lá no iluminismo, séculos antes, a maior crise da história das ideias? E aí, enfim, eu refleti um pouco nisso e eu acho que a gente precisa sempre refletir sobre o que se passava quando aquele historiador escreveu aquilo, porque eu acho que o que o historiador escreve tem muito a ver com o tempo em que ele vive, com as reflexões que ele tem relacionadas ao dia a dia dele, ao contexto todo. Então, a gente pode observar muitas tendências historiográficas que efetivamente tem uma explicação, não é mesmo, no contexto vivido por esses historiadores. Então, acho que isso é uma coisa interessante da gente ter em vista, tá? O último item aqui dessa primeira parte, não traduzido na União Soviética, isso já foi falado, né, em outros seminários a respeito do Hobsbawm, já foi discutido, a questão simplesmente dele talvez ter essa apesar de ser um autor marxista, né, apesar de ser um autor materialista, apesar de ser declaradamente um autor de esquerda, um intelectual que sempre se colocou contra, né, o neoliberalismo, enfim, que ele não era um autor popular dentro da União Soviética e sequer traduzido durante muito tempo, porque justamente apesar de ser de esquerda, apesar de ser materialista, ele não estava 100% alinhado com o stalinismo, enfim, com a União Soviética, com o Comitê Internacional, com várias questões. E acho que isso foi dito, inclusive, pela professora, e eu concordo, que eu acho que isso também tem a ver com uma certa, como eu posso dizer, independência do autor intelectual, né? Acho que mesmo sendo um autor de esquerda, mesmo sendo materialista, mesmo apoiando por vários momentos lutas da esquerda, né, de governos de esquerda, etc., eu acho que e foi importante até para o patamar, talvez, que o Eric Hobsbawm se encontra hoje como historiador, essa separação, né, essa falta desse alinhamento, porque justamente significa uma independência intelectual, uma independência